Tenho agora a minha Bíblia aberta aqui nas minhas mãos, no primeiro livro dos Reis, capítulo 18, leio o verso 21. Depois Elias se aproximou de todo o povo e disse: Até quando vocês ficarão pulando de um lado para outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Se é Baal, sigam-no. Porém o povo não disse uma só palavra. Aqui estamos vendo o profeta Elias, grande homem de Deus em atuação. Ele está diante de todo o povo de Israel, no Monte Carmelo. Um tempo muito difícil, onde a nação de Israel estava se voltando para um Deus fenício, pagão, imaginário, um falso Deus chamado Baal. E nesse momento, quando Elias está diante do povo de Israel, ele chama esse povo para tomar uma decisão. Se eles vão seguir esse Deus imaginário ou vão seguir o verdadeiro Deus, o Deus criador dos céus e da terra. Por isso que ele diz essas palavras ao aproximar-se do povo: até quando vocês ficarão pulando de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam a Deus. Se é Baal, que vocês sigam Baal. Vocês não podem ficar assim entre um e outro. Até que o falso Deus pode aceitar esse tipo de adoração dividida, mas o nosso Deus não. Deus não aceita coração dividido, porque Deus sabe que coração dividido é coração de ninguém. Sabe que lendo esse texto eu fiquei pensando assim: o que Deus, através do profeta Elias, falaria para você e para mim hoje? Se ele fosse falar conosco, com os cristãos da atualidade, talvez ele diria assim: até quando vocês vão ouvir e não praticar o evangelho? Ou até quando você vai ficar ouvindo o chamado de Deus e postergando a sua decisão de segui-lo? Até quando? Até quando você vai ficar apreciando o evangelho, até aplaudindo, compreendendo, porém não seguindo, não praticando, deixando para depois a decisão de seguir ao Senhor? Até quando você vai ficar assim, como a gente diz popularmente, em cima do muro? Ou quem sabe ele diria também: até quando vocês viverão divididos entre o santo e o profano, entre o que é celestial e o que é terreno, entre o que agrada a Deus e aquilo que entristece o Espírito Santo? Até quando vocês viverão assim, nesse cristianismo meramente nominal, tímido, inoperante, infrutífero e condescendente com o mundo, com o pecado? Até quando? Até quando vocês ficarão nessa situação? Assim como Deus usou o profeta Elias para perguntar ao povo de Israel até quando eles ficariam divididos entre seguir ao Senhor e aos falsos deuses, hoje essa pergunta é feita para nós também. Isso cabe a cada um de nós uma reflexão, não é? Temos verdadeiramente seguido ao Senhor, servido ao Senhor de todo o nosso coração? Ou estamos como o povo de Israel no passado, divididos entre as fascinações do mundo e os interesses do reino de Deus? Que o Senhor tenha compaixão de nós e nos ajude a tomarmos logo a decisão certa, a decisão ao lado do Senhor. Vamos orar? Pai querido, ajuda-nos, Senhor, a não postergarmos nossa decisão, a não deixarmos para depois o que precisamos fazer hoje, Senhor. Que nós decidamos seguir e servir somente ao Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.